Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos meditar um pouco sobre como fazer um bom exame de consciência para uma boa confissão. Alguns pontos são importantes para termos consciência de como nos preparar diante do sacerdote para confessar os nossos pecados, para recebermos absolvição e também para termos a penitência e para cumprir esta penitência. Então, quero destacar alguns pontos importantes, baseado em Santo Afonso Maria de Ligório. Primeiro ponto, fazer um bom exame de consciência, pedindo a Deus a graça de conhecer os próprios pecados, de se arrepender deles. O segundo ponto, arrepender-se dos pecados, reconhecendo a ofensa causada a Deus, o mal para si mesmo e detestando os pecados. O terceiro ponto, firme propósito de não mais tornar a pecar. Quarto ponto, acusar-se dos pecados graves de forma mais específica que puder, e não com desculpas ou com termos vagos ou genéricos. Por exemplo, se está consciente de ter pecado contra a pureza, deve especificar se foi por masturbação, por sexo fora do casamento, por adultério e etc. Não basta dizer, pequei contra a castidade, nem muito menos, pequei gravemente. O quinto ponto é indicar o número de vezes que cometeu cada espécie de pecado. Se não for possível precisar o número exato, basta indicar um aproximado por expressões como mais ou menos, certo de, ou por volta de tantas vezes, acrescentando, se necessário, o período correspondente, também por aproximação, por dia, por semana, por mês, ao longo de tantos anos, etc. O sexto ponto, declarar quando necessário as circunstâncias agravantes que alteram a espécie moral da ação ou acrescentam outra espécie a um ato já constituído, dando-lhe nova malícia grave. Por exemplo, se é culpado de assassinato e a vítima foi um religioso, deve-se acusar de homicídio sacrílego. Se agrediu fisicamente outra pessoa, mas esta era o próprio pai ou a mãe, deve declarar a qualidade pessoal do agredido, por tratar-se de um pecado contra o quarto e o quinto mandamentos. Sétimo, a aceitação da penitência. Aqui estão alguns pontos, então, para uma boa confissão e um bom exame de consciência. E vale ressaltar de uma forma básica, que é a inicial, os 10 mandamentos, o cumprimento e o não cumprimento das leis dos mandamentos. Que Deus te abençoe e que nesse período quaresmal você possa fazer um bom exame de consciência, uma boa confissão, para que, renovado no Espírito, Deus te faça um homem novo. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.